Olá a todos. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas informações sobre oncologia, especialmente câncer de mama e medicina chinesa. Hoje o tópico é extremamente importante, não mais do que os outros, mas é uma informação que é relevante, importante para ser coletada e que deve ser levada em consideração na sua conduta clínica ao receber uma mulher com câncer de mama. Essa é uma das etapas fundamentais. Então, nós estamos falando absolutamente sobre a pesquisa do estadiamento do câncer de mama, absolutamente a questão das metástases e a interpretação e tratamento com a medicina chinesa. Antes de mais nada, mais um alerta, sempre, todo profissional que atende mulheres precisa entender sobre câncer de mama. E aí a gente retoma aqui alguns tópicos da aula passada, em que nós vimos aí a minimização dos fatores de risco usando a medicina chinesa para o adoecimento do câncer de mama. Vimos aí quais são os fatores de risco ambientais e comportamentais, vimos como que a história reprodutiva e hormonal dessa mulher, principalmente o ciclo menstrual, que a gente teve uma contribuição aí da Aline Squarcione também, sensacional, sobre a explicação deste aspecto para o adoecimento do câncer de mama e as leituras da medicina chinesa e, obviamente, os fatores genéticos e hereditários que são muito fortes nesta doença, diferente de outras. E, além disso, como que esses fatores se comportam do ponto de vista da intensidade. Então, não adianta só a gente saber quais são os fatores de risco e como minimizá-los, mas sim também a junção das informações no sentido de classificação dessa mulher em baixo risco, médio risco e alto risco de adoecimento. É importante também sabermos dessa classificação e dessa intensidade. Então, o sumário da aula de hoje se refere mesmo a como que a medicina ocidental enxerga o estadiamento do câncer de mama. O estadiamento é feito para todos os tipos de câncer, para os tumores sólidos é feito de uma forma, e para cada tumor sólido eu tenho um estadiamento diferente, não é algo que a gente precisa decorar, porque temos aí literatura que nos embasa, temos material complementar que nos embasa, inclusive vou deixar, além do PDF dessa aula, o PDF do estadiamento geral, que é uma referência que todo profissional que atende paciente oncológico deve ter no seu consultório. E, além disso, além de entendermos o que é esse estadiamento, qual que é a importância, como que a gente lê a interpretação pela medicina chinesa e o tratamento de acordo com o estadiamento do câncer de mama. Antes de mais nada, conceitualmente, estadiar um câncer é localizar a extensão desta doença presente no corpo de uma pessoa. Então, não adianta só saber que essa pessoa tem câncer. A gente precisa também ter conhecimento sobre onde é a manifestação tumoral e a sua extensão em centímetros da área acometida e linfonodos e órgãos e vísceras à distância. Então, esse processo é a forma como a gente determina o avanço da doença no organismo para apontar o melhor tratamento, e isso inclui a medicina chinesa. De fato, essa associação não está descrita em lugar nenhum, isso é completamente inédito, já que é necessário que quem descreva tenha uma experiência clínica, né, na utilização do estadiamento. E eu, como enfermeira oncologista, faço isso há muito tempo, aliás, não só por isso, mas toda a equipe que trabalha com pacientes oncológicos na medicina ocidental utiliza o estadiamento para compreender aí esses aspectos e promover o melhor tratamento, e não só isso, mas as cautelas, tá bem? Então, fazer essa ponte para o acometimento energético dessa mulher é extremamente relevante, mas, de fato, a gente não acha essas leituras na literatura convencional.
Pronto, então o câncer de mama também se difere em função do estadiamento. O que que é isso? As doenças são diferentes. A gente já viu na aula sobre tipos de tumores que existem diferenças com relação a várias características deste tumor, mas aqui eu acrescento mais uma. Então, quando a gente fala em estadiamento do câncer de mama, eu estou dizendo que essas doenças também se diferem em função dessa forma de classificação da doença. Então, a importância é simplesmente a determinação da gravidade dessa doença e o prognóstico. Então, tanto que a doença é grave é importante, a delimitação dessa gravidade, não só se tem câncer ou não, qual o tipo de câncer e onde está, mas sim todas as características que nós vamos ver que determinam essa gravidade, e além disso, o prognóstico. Porque quando a gente lida com mulheres metastáticas, já com estadiamento 4, ou câncer à distância, sítios de metástase positivos à distância, a gente está diante de quadros que têm um prognóstico mais reservado, tá bem? Então, o objetivo é classificar a doença de acordo com sua extensão loco-regional, que é local, regional e a distância. Então, a gente tem 3 situações aqui. A questão da extensão da área primária, da área adjacente, que é a área próxima ali, dos focos à distância. Então, a gente tem 3 regiões a observar, que nós vamos ver isso com imagens. E assim estabelecer padrões que orientam o tratamento e o prognóstico. E existe um sistema que é universalmente aceito, que é o da UICC, que é a União Internacional contra o Câncer, que é simplesmente a forma que o mundo todo mais usa para estadiar, e é o que a gente vai usar também. E é o que vocês também vão usar, é o que eu recomendo. Então, aqui a gente tem a carinha da publicação da UICC, é isso que eu vou deixar para vocês no PDF. Essa aqui é a 7ª edição. Está em inglês, mas eu vou colocar em português para vocês. No entanto, isso aqui é universalmente distribuído, então vocês acham isso aqui na internet também, no Google, não sei, no Google, podem comprar também, se quiserem físico, né, ou livro físico no consultório, não tem problema nenhum. E quando a gente fala em nomenclatura, que é interessante, porque isso aqui pode parecer estranho, a gente vai estar lidando com essa mnemônica aqui, que é a TNM. O estadiamento se constrói com base em 3 informações. Lembra que eu falei para vocês? Local, regional e a distância? Pronto. Então, o T é o que a gente chama de extensão local, que é o tamanho do tumor e a extensão da invasão. Então, T de tumor começa aqui na nomenclatura. O N, que é o acometimento regional, fala muito sobre os linfonodos, que a gente sabe, dependendo das células de origem desse tumor, as células epiteliais, os carcinomas da vida, eles preferem fazer a distribuição via rede linfática. Então, geralmente, os linfonodos são a primeira área, ou o primeiro órgão a sofrer o acometimento aí. Nós vamos ver as imagens dos tumores sólidos. No caso da mama, a gente tem algumas áreas de maior preferência, porque é como se fosse o caminho natural desse tumor, quando ele tenta se multiplicar em outras regiões do corpo, quando ele tenta fazer a invasão à distância. Então, ele começa a fazer isso no sistema linfático e faz esse comprometimento local, regional, digo, regional. E a tendência é que quando esses linfonodos estão em grande quantidade positivos, acometidos pelas células tumorais, isso seja um outro pulo para a metástase, ou seja, primeiro eu tenho uma invasão local, depois eu tenho uma invasão regional, é uma sequência de eventos, né? E depois eu tenho um espalhamento à distância, que é o que ninguém quer. Então, quanto mais esse caminho for acontecendo, mais grave é essa doença. E no ponto de vista da medicina chinesa, a gente tem algumas leituras interessantes com relação a isso. Então, TNM nada mais é do que T de tumor, N de linfonodos e M de metástases. Existe ou não presença de sítios de implantes à distância do tumor primário, tá bem? Uma outra coisa importante também a saber é que essas metástases, esses nódulos, essas massas tumorais malignas, que se implantam à distância, têm origem no tecido mamário.
não são tumores diferentes. Na verdade, podem até ser do ponto de vista molecular, e já tem estudos demonstrando que, na verdade, pode se considerar do ponto de vista comportamental, que são tumores diferentes do ponto de vista comportamental, mas não celular. No entanto, são novos tecidos que podem sim se comportar de maneira diferente, serem resistentes ao tratamento, enfim, e assumirem uma outra conformação, porque a alteração energética, ela é enorme. Então, essas células, à medida que elas vão se multiplicando, elas vão ganhando espaço, elas vão crescendo e se espalhando pelo corpo, elas podem sim ganhar conformidades diferentes, isso é fato. Mas a origem dessa célula é do tecido mamário. No entanto, elas podem estar tão transformadas que elas de fato são outros tumores, e aí é que entra a questão do tratamento, principalmente do tratamento convencional. Então, muitas vezes a gente vai ver tratamentos que não são necessariamente clássicos para o câncer de mama, porque a gente está diante aí de massas de tumores diferentes, e aí a gente consegue entender por que os tratamentos são tão diferentes, às vezes, quando esses pacientes vão apresentando as diversas linhas de tratamento, tá? Importante saber isso também. Pronto, então, de uma maneira geral, a gente tem um quadro como esse aqui, que classifica essas mulheres em 4 estágios, estágio 1, 2, 3 e 4. Estágio 1 é aquele tumor pequeno, menor do que 2 centímetros e sem nenhum tipo de comprometimento linfonodal. Isso tanto do ponto de vista do exame clínico, quanto do ponto de vista do exame histológico celular. Então, essas células ali dos linfonodos estão ausentes, estão negativas para o acometimento das células neoplásicas. Já o estadiamento 2, eu tenho 3 categorias aqui. Então, esse tumor pode estar menor do que 2 centímetros ainda, no entanto, tem já linfonodo positivo, nem que seja um. Se tem um linfonodo positivo, ele já é classificado como estágio 2. Percebam que a crescente dos eventos e uma crescente de gravidade. Se eu não tenho linfonodo envolvido, mas esse tumor está acima de 2 centímetros, até 5, ele ainda é um estágio 2. E se esse tumor é maior do que 5 centímetros e ainda assim não tem comprometimento dos linfonodos, ele também é estágio 2. Então, eu tenho 3 categorias aqui. 2.1, o 2A, 2B, 2C. Já o estadiamento 3, eu vou ter pacientes com tumores menores ou iguais a 5 centímetros, mas com linfonodos grosseiramente comprometidos, linfonodos positivos e ou fixos, que a gente consegue perceber na palpação. Tumores maiores com 5 centímetros, com linfonodos comprometidos, positivos, que são o estadiamento 3. Tumores que se estendem para a parede torácica e ou pele, com ou sem linfonodos envolvidos. Então, se esse tumor ele começa a se grudar, né? Ele saiu ali da mama e se estende para a parede torácica. E acomete pele, 3. Câncer de mama inflamatório, que é quando a gente tem uma inflamação mamária, que parece uma infecção da mama. E aí que a gente aqui, muitas mulheres que estão amamentando, elas podem ter uma dificuldade de diferenciação diagnóstica, já atendi algumas mulheres assim, que foi detectado câncer de mama durante a amamentação, porque confunde. Também é classificado como um estágio 3, com ou sem linfonodos comprometidos. E quando eu tenho qualquer sítio de metástase à distância positivo, geralmente a gente vê isso por exame de imagem, esse estadiamento já é 4, independente do que tiver aqui. Se for um tumor de 1 centímetro com metástase à distância, já é 4. Se for dependente do tamanho do tumor, aqui a gente já não releva o T nem o N. Teve um M positivo e tem um tumor primário envolvido, que é na mama, a gente já classifica como estadiamento 4. Então, pela gravidade, a gente tem uma seta que desce aqui. Menos grave, mais chances de cura, menos chances de cura, menos chances dessas células terem se espalhado pelo corpo, mais chances dessas células estarem se espalhando pelo corpo, tá? Então, a seta é sempre para baixo, diretamente proporcional. Então, o estadiamento 1 é sempre o mais favorável, o estadiamento 4 é sempre o menos favorável, e o 2 e o 3 a gente fica ali no meio, né? Sabendo que o estadiamento 3 pode, mesmo que não tenha aqui células visíveis nos exames de imagem, a gente tem uma sequência de exames que a paciente faz, como cintilografia óssea, como ressonância magnética do pulmão, da pelve, para detectar focos, mesmo que esses exames venham normais,
o estagiamento 3 me informa que eu já tenho células malignas em circulação. Então, é um alerta amarelo aqui, já com alerta vermelho, de que, de fato, eu possa ter aqui micrometástases que não foram detectadas e que geralmente são as futuras recidivas, né? Então, essas células precisam ser combatidas, por isso que a paciente faz quimioterapia, a quimioterapia ela é sistêmica, então ela tenta aniquilar todas essas células que estão ali, possivelmente implantadas em algum lugar, mas os exames ainda não conseguem enxergar. Por isso que a quimioterapia é importante. E tudo que a gente faz dentro da visão integrativa tem que ajudar essa quimioterapia e não prejudicá-la. A gente vai entrar isso com mais detalhe quando a gente for entrar no módulo de tratamento. Essa aqui também, esse é um quadro bem interessante, porque a gente está falando tudo que a gente falou no quadro passado. Ah, tá, deixa eu só falar uma coisa aqui. Essa imagem aqui mostra, esqueci, eu vou repetir ela também depois, quais são os principais sítios de implante à distância do câncer de mama, para onde que o câncer de mama prefere migrar. Então, daqui, ó, no foco mamário, eu tenho a saída das células que vão para os linfonodos, que vão para o sistema nervoso central, que vão para o pulmão, que vão para o mediastino, que vão para o fígado e que vão para os ossos, tá bem? Ou pleura, né? Então, esses são os sítios de metástases à distância mais comuns para o câncer de mama, e vocês vão ver como que a medicina chinesa já explica isso de forma belíssima. É impressionante como que a gente já consegue fazer essas visões, né? Como que os chineses fizeram essas visões há tanto tempo atrás. E a medicina ocidental só confirma. Bom, tudo que naquele quadro tinha, a gente vai repetir aqui, mas de uma forma diferente para vocês entenderem mais. Aqui eu vou inverter, vou começar com metástase, então esse é um algoritmo do ICC, inclusive, em que quando a gente pergunta se há metástase ou não, se tem metástase, eu considero um M positivo, que é M1, porque eu tenho um sítio de metástase à distância, ou M2, ou M3, ou M4, isso é importante também, porque dependendo da quantidade de lugares onde essa metástase à distância ocorre, eu também vou ter uma informação que eu vou chamar a atenção de vocês lá mais para frente, e que eu gostaria que vocês colocassem na ficha de atendimento de vocês. Então, automaticamente eu já migro aqui, ó, metástase à distância, estagiamento 4, tá? Se essas metástases não existem, é M menos, M não tem metástase, é M negativo, e quando essas metástases não podem ser avaliadas, é MX. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes quando a gente vai pegar o relatório de uma paciente dessa, vai estar lá, tem NM, inclusive quando a gente for fazer o exercício, a gente vai fazer esse processo de repetição, em que eu tenho essas informações que devem ser colocadas no prontuário, no sentido de ter tamanho de tumor, N, que eu vou complementar aqui, os linfonodos, e M vai ter MX, M0, M- e M+, e aí se eu tenho positivo, M1, se for pulmão, M2, se for pulmão e fígado, M3, se for pulmão, fígado e ossos, M4, se for cérebro, pulmão, fígado e ossos, e por aí vai. Isso é importante, nós vamos ver para frente. Então, se não tem metástase, a próxima pergunta é: processo inflamatório, invasão da parede torácica ou ulceração? Se for sim, aí a gente está dizendo que esse é um T4, que é tumor 4, que é um tumor grande, tá? E aí eu já estou dizendo que essa paciente tem estagiamento 3, é um localmente avançado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma mama com carcinoma inflamatório, ela é um T4, ou uma mama que tem um aspecto de casca de laranja, ela é um T4, ou uma ulceração, tá vendo? É uma mama ulcerada, então a gente vai ter ferida oncológica aqui, essa é uma das manifestações clássicas de uma ferida oncológica, em que a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque essa é uma ferida de origem tumoral, ela não cicatriza de forma convencional, ela só vai cicatrizar com quimioterapia, ela só vai cicatrizar com radioterapia, ou ela só vai cicatrizar se eu fizer aqui uma mastectomia, provavelmente higiênica, que tem suas indicações, tá? Mas também é um T4, tá vendo? Eu tenho uma ulceração e uma extensão, tá vendo? Essa massa tumoral, ela entra aqui na cavidade, na parede torácica, ela se agarra aqui na parede torácica, então esse também é conhecido como um T4. E é um 3, tá? Tumor 4, né? Lembrando, tumor 4. Tumor 4 é sempre aquele acima de 5 centímetros, é um tumor grande. Pronto, então se não tem linfonodos regionais, se não tem esse processo inflamatório, invasivo, não tem úlcera, não tem lesão, não tem uma ferida na mama,
Aí a gente vai para a próxima pergunta, que são os linfonodos regionais. Se é sim, se tem, aí a gente está diante de R positivo, que é regional, né? Aí eu tenho N1, N2 ou N3, dependendo da cadeia, quantidade de cadeias envolvidas. Então, se tem linfonodos regionais positivos, a gente vai aqui ainda para a quantidade. Então, essa informação é extremamente importante. Quantidade de linfonodos axilares positivos. Isso vai determinar a conduta nossa. Então, se eu tenho mais de 3 linfonodos axilares, ou linfonodos fora da região axilar, eu estou aqui numa categoria de R2, eu posso ter N2 ou N3, segunda ou terceira cadeia acometidos, e eu tenho também o estadiamento 3, porque eu tenho extensão regional, tá? Essa imagem que ilustra, por exemplo, eu tenho os linfonodos inframamários, eu tenho os linfonodos supraclaviculares ou infraclaviculares e os linfonodos axilares. Então, muitas vezes a gente acha também, outra coisa que é importante, que o câncer de mama invade somente os linfonodos da axila. Isso não é verdade. Eu preciso prestar atenção nesses linfonodos mediastinais, inframamários, nesses linfonodos acima da clavícula, abaixo da clavícula e também os axilares. Então, dependendo da extensão desses linfonodos envolvidos, eu vou ter um estadiamento diferente. Então, se eu tenho menos de 3, aí eu estou diante de um R1, que é aí olha como já muda a categoria, eu estou diante de um estadiamento 2, porque é uma delimitação regional e não uma extensão. Então, essa diferença aqui ela é muito importante. Se eu tenho mais ou menos linfonodos, eu vou ter uma doença mais grave ou menos grave, tá bem? Pronto, e se eu não tenho linfonodos regionais, aí eu tenho que ver o tamanho do tumor, tá? Então, se esse tumor tem menos do que 2 centímetros, aí a gente sobe ou desce aqui. Então, ele tem menos de 2, então ele é aqui, ó. Ele é um T1, tá bem? E aí ele tem o estadiamento 1, ele é delimitado localmente, diferente do regionalmente, certo? E aqui é um tumor pequeno, tá vendo? Que aqui é o sonho de consumo de todo mundo, né? Porque a gente já viu lá nas aulas de prevenção que a gente evita, a gente diminui o risco. Mas evitar o aparecimento do câncer de mama é um pouco complicado a gente afirmar isso. Então, quando a gente faz os exames de detecção precoce, a triagem, a gente quer detectar isso aqui, ó. Diante de todas essas manifestações do tumor, do câncer de mama, dos tipos de câncer de mama, a gente quer encontrar isso. É por isso que é importante a mamografia, a ultrassom de mama, o autoexame nem tanto, mas o exame clínico das mamas em consultório, porque é isso que a gente quer identificar. É um tumor menor que 2 centímetros no estadiamento 1. Isso é uma maravilha. E aí a gente já tem outra situação, que é um tumor maior do que 2 centímetros e que pode ter ou não os linfonodos avançados, como aqui, né, as categorias do estadiamento 2. Então, imaginem, pessoal, vamos começar a tecer aqui pontos com relação à medicina chinesa. Eu tenho um tumor pequeno, eu tenho um tumor maior, eu tenho um tumor que se alastra, que imagine os meridianos que estão passando aqui, depois para a gente fazer o exercício da teoria dos 5 elementos. Eu tenho já a manifestação de muito calor, eu tenho ulceração com rompimento da pele. Vamos ver como que isso funciona na leitura da medicina chinesa, tá bem? Antes de mais nada, vamos reforçar aqui alguns pontos chaves para esse estadiamento. Áreas comuns de metástase, que são ossos, pulmões e cérebro, mas eu preciso o quê? Exames de imagem para evidenciar. Eu vou pedir esse exame como terapeuta da medicina chinesa? Não. Eu vou ficar lendo exames de imagem para eu saber, eu vou fabricar, eu vou produzir esse TNM? Não. Eu vou me ancorar na informação do laudo médico, do laudo da equipe convencional. Não vale a pena perguntar isso, porque muitas vezes perguntar isso para o paciente fica meio complicado, sabe? Pode ser que ela até te fale, no sentido de informações da doença dela, mas pode ser que ela não fale, porque ela não sabe ou porque ela não quer falar. Então, é muito mais elegante você pedir um relatório da equipe convencional e peça isso de forma arrumada, com a sua folha timbrada, com seus números, com seu endereço, dizendo para que você quer, porque quem receber isso vai pensar assim, caramba, quem está me perguntando isso sabe por que está perguntando. E aí você começa, inclusive, a fazer seu nome, né? Porque quando você emite um relatório e pede as informações que você quer, quem está lendo vai falar assim, quem que é essa pessoa? Eu vou gravar o nome dela, porque quando eu tiver paciente eu vou mandar para ela. Então, você automaticamente já começa o seu
networking aí, porque você está fazendo a coisa correta. Pronto. Então, vamos lembrar que os linfonodos no lado oposto, isto é, contralateral ao tumor ou no pescoço, são considerados metástases à distância, tá bem? Não ali naqueles que a gente tinha mostrado, nem são inframamários, nem supraclavicular, nem infraclavicular, nem axilar. Fugiu dali, já é metástase à distância, tá? Que é metástase linfonodal. Se essa metástase for à distância, o estágio já é 4, já falei isso para vocês. A gente já pode atribuir esse estágio 4, a gente não tem nenhuma necessidade de procurar mais nada. Procurar se há extensão desse tumor para a pele da mama, que foi aquelas imagens que eu mostrei para vocês ali. E os linfonodos regionais, eles vão ser quem? Axilares, infraclavicular, mamário interno, supraclavicular, do mesmo lado do tumor. Fora isso, é metástase à distância. Se esses linfonodos forem envolvidos na doença, que são R positivo, mas nenhuma informação adicional e nenhuma informação adicional está disponível sobre o número e localização dos linfonodos, a gente vai assumir que esses linfonodos são positivos. Isso é muito importante. Assumir que os linfonodos regionais são positivos nessas condições aqui, já também nos coloca em processo de cautela, tá? Então, nessa situação, o código atribuído para essa categoria vai ser a regra 4 do TNM. O tamanho do tumor é uma análise difícil e criteriosa, por isso que quem tem que fazer isso é o povo lá da anatomia patológica, tá? E o povo da imagem. Então, a gente não vai fazer isso. E um tumor menor que 2 centímetros é muito limitado, que é o estadiamento 1, certo? Pronto. Feito isso, o que a gente tem aqui? Uma contribuição muito interessante. Esse quadro que eu trouxe lá da minha formação maior, que é de acupuntura oncológica geral, mas ela se aplica aqui aos tumores do câncer de mama também, por isso que eu trouxe. Por quê? A gente vai ter, a gente já sabe, né? A gente já viu que existe produção de fator patogênico no adoecimento com câncer, tá? Essa produção, ela pode se manifestar de várias formas, com rebelião do Ti, com estase do Ti, com estase de Chouet, com mucosidade, fleuma, calor ou frio. E a depender do estagiamento, a gente também vai ter uma dança aqui dessas manifestações, tá? Então, todo tumor in situ, que é aquele estágio menor antes do estagiamento 1, que eu inclusive estou falando dele aqui agora, ele só tem ali um pouquinho de rebelião do Ti, porque esse tumor está in situ, ele está bem extremamente localizado, ele não rompeu com a membrana basal, com a linha da membrana basal. Então, é um excelente, inclusive, estadiamento maior, um estadiamento melhor do que o estadiamento 1. Porque quando eu tenho um tumor invasivo, lembrem lá, o carcinoma lobular do que está invasivo, ele invade a membrana basal, eu já tenho um padrão de proliferação celular brutal ali. Essas células estão assim, estão em expansão muito gigante, muito intensa. Então, essa rebelião do Ti aqui, ela já é 80, já muda o padrão. Ou seja, eu tenho um tumor muito IAN, eu tenho um tumor com muito calor. Essas células estão assim, Agora, lembrem lá sobre a questão da classificação de outros aspectos do câncer, porque isso aqui também não é receita de bolo, não. Aqui é uma tendência. A gente sabe que existem mulheres com estadiamento 1 que têm um tumor que não tem tanta rebelião do Ti assim, tá? Então, só uma informação para a gente poder cruzar e juntar, colocar isso tudo no protocolo, no padrão da classificação dessa mulher. Inclusive, a gente já fez até isso, porque quando eu falei de tipos de tumor de mama, eu já deixei bem claras essas informações aqui, inclusive para tratamento. Eu não vou repetir isso aqui agora. O que eu estou trazendo para vocês é uma outra forma de enxergar de forma mais profunda sobre o estadiamento, por isso que essa aula foi bem recortada. Nós vamos falar só sobre o estadiamento. E lá nos tipos de câncer de mama eu coloquei várias informações importantes que classificam essa mulher, inclusive o estadiamento. Depois voltem lá naquela aula que vocês vão perceber isso. Então aqui a gente vai estar fazendo um recorte somente do estadiamento. Então por isso que de uma forma geral, o estadiamento 1 são essas células que estão se multiplicando de forma muito rápida. Então elas ainda não alcançaram a estase de Ti nem de Chouet, porque elas estão no processo de recrutamento, mas elas estão no processo de angiogênese brutal aqui, elas estão recrutando toda a estrutura, todo o yin para ter yang. Então, elas recrutam o yin para fazer o yang, recrutam o yin para fazer o yang. Então, a gente percebe o tal aqui girando bem rápido. A transformação do yin do yang, do yin do yang, do yin do yang. Então, eu acabo tendo
não muita mucosidade nem estase, mas uma manifestação mais de calor do que de frio. E à medida que esse estagiamento vai avançando, eu vou tendo uma reversão desse processo. Então, no estagiamento 2 para 3, eu vou diminuindo essa rebelião do Ti, porque tumores grandes, eles não têm tanta rebelião do Ti, principalmente na parte interna do tumor. Então, vamos dizer que é um tumor de 10 centímetros. Talvez eu tenha na superfície um pouquinho ali, que é a cruz 1, né, de rebelião do Ti, e esse tumor, ele acaba tendo necrose central. Isso que acontece mesmo nas metástases, tá? Então, aqui sim eu já tenho bastante estase de Ti, eu tenho bastante estase de Schwann, eu tenho bem mais fleuma, bem mais mucosidade, pouquinho calor e mais comportamento de frio, que ali as células já estão hipoativas ali dentro do tumor, tá? Quando eu tenho necrose central, é como se o tumor ele vai crescendo tão rápido, que no final das contas ele não consegue nutrir, ele mesmo não se nutre na parte interna, mas ele continua em crescimento e continua se espalhando, tá? Então aqui a gente vai ter mais uma característica mais de vento nesse espalhamento do que de calor, tá? A gente sabe, claro, que o vento, ele trabalha, ele pode vir manifestado com vento calor, vento frio, mas nesses casos dessas doenças muito avançadas, a gente vai ter mais uma conexão com o vento frio, e aqui no estagiamento 2 e 3, eu tenho vento também, porque imagina, que eu tenho células em multiplicação que estão se espalhando, então eu tenho vento associado a calor inicialmente, e esse calor vai trocando, tá vendo? Então, olha que interessante, começa com muito calor, esse calor vai trocando com frio, porque eu tenho essa transformação interna, isso a gente vê muito na oncologia. Assim como também esse aumento da mucosidade, então esse tumor vai crescendo, um tumor de 2 centímetros, que é o estadiamento 2 aqui, eu já tenho um pouco mais de manifestação desse fator patogênico, e aí a gente vai ter essa distribuição aqui, o que justifica as formas terapêuticas que a gente vai ver lá na aula do risco dos tipos de câncer de mama. Então, eu não vou repetir aqui porque vai ficar óbvio, mas é só a gente ir lá de novo naquela classificação, voltar ali naquela proposta terapêutica que vocês vão encontrar as mesmas intervenções, as mesmas estratégias terapêuticas do que a gente está falando aqui, então não vou repetir. Ponto. Está me embolando aqui já. No estagiamento 1, o que a gente vai ter principalmente? Um acometimento ali, imagina aqui, ó, a gente tem essa imagem do tumor na mama, não tem linfonodo nenhum envolvido, e esse tumor tem menos de 2 centímetros, não tem nenhum comprometimento linfonodal. Então, além do elemento água, que a gente já sabe que está envolvido na patogênese porque é câncer, eu não estou falando só de um tumor, não estou falando só de uma massa que surgiu, estou falando de um câncer com características de malignidade. Então, a gente tem todo aquele processo que a gente viu lá nas primeiras aulas de patogênese, mas eu vou dar mais ênfase aqui à relação entre água e madeira e terra, no sentido de um nódulo pequeno, né? Então, essa água, ela, fazendo uma contradominação aqui em terra, pode encharcar a terra com muita água por deficiência. A gente tem que sempre pensar nisso, que todas as produções patogênicas na oncologia, elas provêm de um quadro de deficiência prévio. Então, se eu tenho uma deficiência aqui do yang do rim, por exemplo, produzindo muita água, pode encharcar essa terra, fazendo o quê? Uma umidificação excessiva, produzindo nódulos, fleumas, mucosidade, enfim. E aí, com o andar da carruagem, que a gente vai ver aqui, porque é todo um processo rítmico, né? A gente não está isolando aqui os fatos, é todo um desenrolar de fases atreladas uma na outra, tudo acorrentado. Então, aqui a gente vai perceber, por exemplo, que quando essa água encharca essa madeira, eu tenho a produção, e não só isso, a gente tem que lembrar lá da imunossupressão, né, de todo aquele eixo que se perde, em função das características de malignidade. Eu tenho um excesso em terra, e pela lei da geração mãe-filho, eu preciso sedar metal, porque quando eu penso em mãe-filho, a mãe aqui em excesso, se eu cedo o filho, né, eu acabo equilibrando a mãe, então eu vou sedar metal, isso tem tudo a ver, inclusive, com a questão do gial superior, que a gente já vem falando aí, dos acúmulos em gial superior. Então, quando eu cedo metal, eu acabo ajudando o elemento terra também. E vou tonificar a mãe, né? Então, eu tonifico o fogo,
para fogo também secar essa madeira. Então, eu tenho secar essa terra que está com água em excesso. Então, eu vou utilizar do fogo em excesso aqui, tonifico o fogo e vou dar uma drenada aqui nessa madeira, nessa terra. E na lei de dominância, avô neto, eu vou tonificar a água, mas pensando mais na imunologia, e vou sedar a madeira, porque a gente vai ver que a sedar a madeira tem a ver com circular e promover o livre fluxo do fígado, que tem relação com a patogênese da mama. Então, quando a gente tem o estagiamento 1, a gente vai ter isso de forma muito leve e que vai se intensificar no estagiamento 2. Então, no estagiamento 2, eu já tenho o quê? Um comprometimento do elemento, não só do elemento terra, mas eu vou ter um comprometimento do elemento fogo, porque eu tenho a axila envolvida. Então, lembrem que eu posso ter, aí que são várias situações, né? Então, eu continuo tendo um tumor maior do que 2 centímetros, então, aquele processo anterior que eu expliquei se repete. No entanto, quando eu tenho um linfonodo comprometido ou tumores maiores, eu tenho esse quadro anterior intensificado, ou seja, esse fígado começa a me causar um pouquinho mais de problema, porque eu já tenho uma distribuição aqui, eu já tenho ventinho, já tenho um vento aqui, produzindo aqui essa estase, né, e dificultando e fazendo com que essas células se espalhem. Eu já tenho também um desancoramento entre água e fogo, fazendo com que, além disso, a madeira em excesso, a terra em excesso, também prejudique aqui o elemento fogo, e eu já tenho, nos meridianos do coração e pericárdio, os linfonodos aqui já acometidos, tá? Então, nesse caso, a gente vai sedar a madeira, vai tonificar a terra, vai continuar cedendo a madeira, né? A dupla estratégia, na verdade, a gente vai ver que a madeira sempre vai ser sedada. E a tonificação da água, nesse processo de equilíbrio, tá bem? Ainda no estagiamento 3, falando do estagiamento 3, inclusive, a gente já tem 4 situações aqui, com calor. Então, vamos começar a prestar atenção aqui na exuberância, né? Então, a gente continua tendo, claro, elemento terra em prejuízo, elemento fogo em prejuízo por conta da axila, dos linfonodos que estão envolvidos, mas a gente começa já a ter uma manifestação de madeira excessiva. Então, a gente já vai ter aqui bem mais. Então, é como se fosse uma linha de aumento, né? Eu começo ali com o fígado, talvez nem tanto, mas à medida que esse processo vai se comprometendo, pensando que essa mulher não diagnosticou o câncer ainda, tá, pessoal? Então, quando a mulher diagnostica o câncer, que ela recebe o diagnóstico do câncer, ela vai receber um diagnóstico de estágio 1, 2 ou 3. Então, você imagina que ela já está com esse câncer em desenvolvimento e ela está passando por esse processo. Então, vocês imaginam, vamos voltar lá à nossa leitura do processo da história natural do câncer, em que eu tenho a exposição aos fatores de risco ao longo do tempo, então eu tenho fator de risco tempo até o momento do diagnóstico, que pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então, quando eu tenho essa mulher que diagnostica aqui, significa que ela começou a ter um processo de estase do fígado lá atrás, em função de deficiência do rim renal, e isso é progressivo. Por isso que eu digo que a deficiência do rim, ele é um evento de gravidade. É um evento de gravidade ao longo do tempo. Então, muita atenção com isso, principalmente para quem não adoeceu. Porque a gente, às vezes, já está contando a nossa história e a gente não percebeu isso ainda. Aí, quando você vai ver, o diagnóstico do câncer acontece. Então, esse estagiamento 3, só relembrando, né, esse apêndice aqui, esse parêntese importante, que às vezes a gente está achando que o câncer vai pular do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Não. Isso a gente está falando no recorte do diagnóstico. Diagnosticou qual estagiamento é? 1, 2 ou 3. Então, 3 começou ali no imbalanço entre rim e terra. Esse imbalanço envolveu fogo e agora envolve muito mais, de forma muito mais forte, lembrando que isso é uma progressão, o elemento madeira. Então, a gente vai tonificar a água para controlar isso, a água hidrata a madeira. Vai tonificar fogo na geração, no processo de mãe e filho, vai sedar metal e vai tonificar terra. Tonificar terra, esqueci de colocar aqui, vocês colocam aí, tá bem? E no estagiamento 4, como eu já falei, eu tenho aqui uma série de situações que podem ser diferentes uma das outras. Eu posso ter uma mulher com câncer de mama metastático para osso, então, no caso, a gente está falando aqui, a gente volta a falar de água e terra.
Eu tenho uma mulher que pode ter osso e fígado, então aí sim, isso de forma muito mais intensa, está tudo comprometido, né? Tudo estagnado, todos os meridianos ali com obstrução tóxica, então a gente tem que pensar nesse aspecto. Aí sim, terra, madeira, de forma bem intensa, e água. Se essa mulher tem um câncer de pulmão na pleura, elemento metal, e o fogo que ele entra, porque eu não tenho metástases nem em coração e pericardio, mas entra aqui com relação aos linfonodos, tá? Então, se eu tenho comprometimento linfonodal, eu vou ter esse processo aqui todo comprometido. Então, de fato, a gente sabe que as pacientes metastáticas, as mulheres que têm câncer de mama metastático, isso também vai ser muito variável. Porque quando eu tenho um M1, e esse M1, o centímetro é pequeno, então vamos dizer que ela tem mama e pulmão, o pulmão é pequenininho. Então, ela tem uma doença metastática pequena. Isso é uma situação. Ela é um alerta, mas não é tão alarmante. Mas se ela tem já um pulmão grande ou múltiplas metástases pulmonares, aí a gente sim tem que já começar a considerar uma doença volumosa, tá? Assim como múltiplos órgãos envolvidos. Então, vale a pena a gente fazer esse desenho no nosso esquema lá de ficha, para a gente desenhar, para a gente saber qual a localização e a gente começar a fazer aqui as nossas análises. Então, quando eu tenho uma situação em que eu tenho múltiplas massas tumorais no corpo, e essas massas estão ativas, elas estão crescendo, quando a gente, né, vê os exames de imagem, os exames de acompanhamento, de follow-up, a gente está diante de uma doença em volume e em expansão. Então, muita calma nessa hora, eu vou colocar para vocês as cautelas aqui. Então, quais são essas precauções? Primeiro, não punture o tumor diretamente. Esse tumor, quando eu digo, é o tumor primário. Em pacientes metastáticos, que tem estadiamento 4, a gente não vai ponturar o quê? As áreas das metástases de forma direta, tá? Principalmente naquelas mamas ulceradas, que têm lesão, que estão com ferida tumoral. Não vamos agulhar aquela região, tá? Então, vamos delinear previamente essas áreas de metástase. Então, sugiro que vocês coloquem na ficha de vocês um desenho do corpo, e aí vocês vão colocando ali as áreas em vermelho, com um alerta, para que a gente consiga desenhar isso. Vamos evitar também usar a técnica anfitrião convidado na escolha dos pontos de acupuntura, porque existe uma relação muito forte entre ponto-fonte e ponto-conexão. Então, geralmente, o ponto-conexão, ele irriga o ponto-fonte desse meridiano. E aí a gente não sabe até que ponto, eu não posso garantir para vocês, que essa conversa aqui, ela vai dentro dos acoplados, por exemplo, se eu tenho um câncer de mama com metástase para o fígado, se a utilização do ponto-fonte com o elemento metal, ponto IG do pulmão, vai afetar essa mulher. Não sei até que ponto isso é possível. Então, antes de mais nada, a gente tem que levantar essas áreas críticas para que a gente saiba o que está fazendo. Evitar usar pontos que movimentam muito o Tixuê, tanto do ponto de vista regional quanto local, regional e à distância, nas pacientes, principalmente as que têm muita massa e essas massas são muito ativas. Então, por exemplo, ID4, que move muito o TI do fígado e metástase hepática, já vamos ter calma nessa hora, tá? Por exemplo, o BP10 também, que movimenta o Shuei, né? Saiu aqui a digitação errada. Então, esse movimento do Shuei, será que vai, já que é elemento terra, né, afetar de forma tão intensa? Isso também a gente tem que ver sobre, entre aspas, dose, né? Se eu for usar uma vez D4, se eu for usar uma vez BP10, talvez não vá dar problema, mas se vocês usarem de forma intensa, vamos colocar aí 10 dias de acupuntura direto usando D4, pode ser que já provoque alguma coisa. Então, eu não sei dizer para vocês, não existe pesquisa, não existe artigo científico que mostre essa relação aqui, é mais uma questão mesmo de cautela em função aí da observação empírica, né? E essas pacientes que têm metástase hepática também, vamos ter muita atenção com relação à estase adicional que a gente está causando em função do uso de muitas ervas, fórmulas magistrais chinesas que têm na sua composição muitos ativos, os próprios chás também, observar a quantidade de chá, a forma de preparo, a dosimetria e a frequência de uso, que alguns chás podem ocasionar congestão hepática também, e os óleos essenciais, certo? Então, vamos ter cautela aí com a metástase hepática, porque é onde
ocorre a detoxificação do corpo, onde ocorre a metabolização do corpo. Então, às vezes, a gente está exagerando aqui na dose, principalmente quando eu tenho metástases volumosas, tá? Múltiplos sítios de metástase no fígado, e essas metástases estão em crescimento. Essas são as situações mais alarmantes que vocês precisam prestar atenção. Então, para concluir, o conhecimento do estadiamento do câncer, então, é obrigatório para o atendimento praticante de medicina chinesa, a gente já viu a importância. Esse estadiamento vai informar a extensão do comprometimento energético também, foi o que a gente viu. E assim, o tratamento com as práticas da medicina chinesa, não só a acupuntura mais aventosa, o gua sha, outras técnicas também na aurícula, né? Então, a gente vai ter que ter essas cautelas em função disso. E vocês viram, né? Vamos reforçar aqui que o elemento adoecido, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água, madeira e fogo, pode manifestar a evidência de um fator patogênico obstruindo esse meridiano por deficiência crônica, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai pensar numa estratégia de tonificação, sedação, no sentido de dispersão ali da retirada, da remoção desse fator patogênico, mas pensar que esse mesmo elemento, ele está em deficiência. Então, vamos na estratégia pensar aí, e eu já coloquei, né, por isso que eu não quero me repetir aqui, lá na aula de tipos de câncer, tipos de tumor, de mama, todas essas questões já consideradas para que vocês não precisem se preocupar tanto com isso, já em função do que a gente demanda no sentido de realidade aqui da oncologia. Então, dito tudo isso, estão aqui as referências utilizadas na aula de hoje. E, mais uma vez, o câncer não espera, então nós vamos ativar aí a nossa vigilância, né? O nosso desconfiômetro, e vamos juntos aí promover saúde e longevidade. E mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, eu agradeço imensamente. Grande abraço e até a próxima.